Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre derivadas implícitas, mais precisamente sobre a derivada implícita de uma função de duas variáveis. Nós vamos resolver o exemplo. Considere x vezes e elevado a yz menos y vezes e elevado a xz igual a zero, a equação que define z implicitamente como função diferenciável de x e y. Calcule derivada parcial de z em relação a x. Então, essa equação que está aqui, a gente vai olhar ela como uma equação que define z implicitamente. Isso significa que a gente imagina que isola a variável z sem fazer isso de fato. Por isso a gente fala que z depende implicitamente de y e x. Bom, então qual é o procedimento? No material nós vimos que o cálculo que eu tenho que resolver para calcular derivada parcial de x em relação a y é menos a derivada parcial da função f maiúsculo sobre a derivada parcial da função f maiúsculo em relação a z. Vou fazer o quociente entre a derivada parcial da f com relação à variável x, derivada parcial da f com relação à variável z com sinal de menos. Quem é essa função f? O que eu estou chamando de função f, que depende de três variáveis, é exatamente o lado esquerdo da equação. Então, é x vezes yz menos y vezes e elevado a xz. Então, por isso é importante sempre escrever nesse formato a equação, colocando do lado esquerdo todos os termos envolvidos que não são nulos, né? E do lado direito igual a zero. Então, nessa função f, a gente precisa calcular primeiro quem é a derivada dela em relação à variável x, que a gente está usando essa notação aqui com o índice x para representar essa expressão. Bem, então, quando eu derivo em relação a x esse pedaço aqui, derivada de x vezes e elevado a yz é e elevado a yz, menos a derivada da segunda parte, o y em relação a x é constante. Então, eu vou derivar o e elevado a xz, que é justamente e elevado a xz vezes a derivada do expoente em relação a x, que é z. Depois, a derivada parcial de f em relação à variável z, que é exatamente f índice z, vai ser fazer o mesmo processo, só que agora derivando em relação à variável z. Então, x em relação a z é constante, e eu vou derivar e elevado a yz com relação à variável z. Então, essa derivada é e elevado a yz vezes y, menos a segunda parcela, quando eu derivo em relação a z, y é constante, de novo, e elevado a xz, e agora a derivada em relação a z do expoente vai dar x. Então, eu tenho as duas expressões aqui, a fx e a fz, que eu preciso para escrever a derivada parcial de z em relação à variável x. Então, é menos, no numerador fx, nós encontramos e elevado a yz menos, menos yz e elevado a xz. No denominador, x, y e elevado a yz menos yx e elevado a xz. Eu posso melhorar essa expressão distribuindo o sinal de negativo no numerador. Então, fica menos e elevado a yz mais yz vezes e elevado a xz. Tudo isso sobre, se eu colocar xy em evidência, e elevado a yz menos e elevado a xz. Então, aqui eu tenho a derivada parcial de z em relação à variável x. Se eu quisesse calcular a derivada de z em relação à variável y, a única alteração seria neste termo aqui, que em vez de calcular o fx, eu calcularia o fy. Então, a derivada em relação a y é menos a derivada parcial da f em relação a y, dividido pela parcial da f em relação a z. O denominador a gente já calculou nessa linha aqui, então eu posso utilizar o mesmo valor. Basta calcular ainda o numerador. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.